Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Roberta, se você não me conhece, bem-vindo aqui a esse espaço de reflexões bíblicas. Coisa boa a gente passar pela vida e pensar sobre a vida, né? Fazer reflexões. E melhor ainda, nós pautarmos as nossas reflexões com base bíblica na palavra do Senhor, porque tem sabedoria para as nossas vidas. E o assunto desse vídeo é o seguinte: quem sabe você já escutou algum comentário a respeito da figura de Jesus, né? O que representou Jesus quando viveu nesse mundo? É amor, né? E tal, paz e amor. Jesus, paz e amor. Você já viu essa figura aí desse Jesus hippie, paz e amor? Com perdão aqui da frase, né? Não quero que seja pejorativa, mas não quero que seja um deboche, melhor dizendo, mas a verdade é que a gente escuta às vezes muitas pessoas falando que a figura de Jesus se relaciona a uma figura assim tranquila, né, que não se opõe a nada, que aceita tudo. E será que é verdade? Sabe que eu estava pensando sobre isso hoje e eu quis dividir com você essa reflexão a respeito desse tema que eu acho que é tão importante a gente pensar realmente quem foi Jesus e como que a gente pode saber como que foi Jesus, quem é Jesus, aliás, não no passado, porque Jesus está vivo. Quem é Jesus? A gente pode encontrar aqui na Bíblia relatos, né, que mostrem a postura de Jesus no decorrer das situações que ele vivenciou, as coisas que ele disse, e a gente vai conseguir ficar mais familiarizado, né, ter mais contato com esse verdadeiro Jesus, o Jesus da Bíblia, e não o Jesus que é pregado às vezes falsamente aí na sociedade, como o Jesus que aceita tudo, porque isso é uma mentira. E vamos ler aqui um trecho que fala bem isso, assim, né? Que é um exemplo, algo que Jesus falou e que a gente vê, assim, que profundo é o ensinamento de Jesus, que profundo é as coisas que ele pede para os seus discípulos, né? Porque a gente está acostumado muitas vezes a uma religião, assim, só de aparência, de seguir normas, ritos, regras religiosas, que as pessoas, que a gente transpareça uma santidade, né, uma religiosidade ou uma comunhão com o Senhor. Mas Jesus, ele pediu algo a mais para nós. Mas não é algo dificultoso, porque nós dependemos da graça dele sobre a nossa vida. Pelo contrário, muitas vezes uma vida religiosa cheia aí de normas, regras, ritos, pode isso, pode aquilo, né, que eu digo assim mais visando a aparência religiosa, ela se torna mais um peso do que Jesus pediu para nós, do que aquilo que Jesus pediu para nós. No livro de Mateus, o capítulo 5, o versículo 27, é um trecho que eu acho que ele exemplifica um pouco isso que eu quero passar para vocês aí nessa reflexão, que é algo que Jesus falou, aconselhou sobre o adultério. Vamos ler esse trecho e vamos pensar um pouquinho em cima disso. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha só. Então, os discípulos, né, aquele povo todo que estava acompanhando Jesus naquela época, estava acostumado com aquelas leis, né, da antiguidade, né, a lei de Moisés, que falava assim, os 10 mandamentos: não adulterarás. E isso sim é algo a ser seguido, não adulterarás. Mas Jesus, ele levou a nossa consagração a Deus num patamar muito mais superior, um patamar profundo das nossas intenções, do nosso coração, da nossa mente, né, do nosso pensar, que é o seguinte: Jesus, ele disse o seguinte, ó: eu digo, qualquer que olhar, se quer olhar e pensar, né, desejar uma outra mulher, e aqui a gente pode aplicar essa palavra não somente ao adultério, mas
também fala a Bíblia, né? Fala sobre a cobiça. Fala também anterior a esse trecho, fala sobre o homicídio, porque os 10 mandamentos falam não matarás. Mas aí Jesus diz assim, mas aquele que brigar ou irar-se com seu irmão, ele já está cometendo pecado. Ou aquele que desejar algo de alguém, desejei, cobicei aqui aquela a casa, né, do meu amigo, como eu queria ter uma casa assim, como eu queria ter a família que essa pessoa tem. Ainda mais em tempos de rede social, né, que a gente tudo é tão exposto, muitas vezes a gente vê aí como é a vida das pessoas, viajando, comprando isso, comprando aquilo, a família toda ali, propaganda de margarina. A gente é tentado a cobiçar e desejar o que é do nosso irmão. E Jesus, ele nos adverte em relação a isso, né? Ele nos chama a atenção que a nossa obediência ao Senhor, ela é num patamar muito superior a somente a uma aparência religiosa, né? A seguir ritos, regras. Não faça isso, não faça aquilo outro. Mas se trata do nosso coração, da nossa intenção, né? Dos nossos pensamentos, do nosso desejo. É isso que a gente precisa trabalhar na nossa vida, né? E eu digo que é mais leve porque nós temos, depois que Jesus subiu aos céus, que ressuscitou, a promessa para a nossa vida, para a nossa geração, aqui os que ficaram, né, depois da morte de Jesus e da ressuscitação dele, foi que ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós e nos capacita a viver isso, né? A ter uma vida realmente de santidade, além das aparências religiosas. Mas existe aí algo importante que é a nossa parte. A gente ter a consciência de que isso é importante, a gente desvincular essa figura aí de um Jesus que aceita tudo, né? Que é paz e amor e aceita tudo, e entender que o que Jesus pregou na Bíblia é muito sério. Requer de nós uma responsabilidade, requer de nós uma decisão aí, né, de se entregar, de realmente querer lutar contra a nossa natureza. O que é a nossa natureza? É cobiçar o que é do outro, é desejar, né? Às vezes a gente observa assim, é uma família, ou uma esposa, um marido, pensa, ai, que pessoa maravilhosa, como eu queria ter essa pessoa do meu lado. Isso é um pecado, isso é uma cobiça. E a gente se dando conta disso, a gente precisa lutar contra isso, pedir para o Senhor nos fortalecer. Aqui eu não estou dizendo que nós somos imunes e nunca vamos cair nesse pecado, né? Isso está aí, é sujeito a nós. Enquanto vivermos, a gente vai estar sendo tentado, né, com o pecado. Mas o ponto principal é a gente decidir entender que isso não agrada ao Senhor, que isso não faz parte, que faz parte do ensinamento de Jesus a gente lutar contra isso, né? Decidir lutar contra isso, buscar o auxílio do Espírito Santo para vencer essas tentações e não levar no oba-oba, não levar assim no tanto faz, eu posso viver a minha vida como eu quiser. Eu acredito em Deus, mas tanto faz, porque na sociedade, hoje em dia, a maioria das pessoas, eu acredito, né, que elas se dizem cristãs, se dizem tementes ao Senhor. Mas a gente vê assim, por que tem tanta imoralidade na sociedade, tem tanta coisa errada, né? Que tipo de impacto que essas pessoas, que nós que dizemos ser cristãos, estamos fazendo no mundo, na sociedade? Talvez porque a gente não esteja levando a sério os ensinamentos de Jesus com profundidade. Quem sabe porque nós estamos somente dando atenção para uma fachada religiosa, né? Para uma aparência religiosa. E claro que isso vai soar hipócrita para todos que nos enxergam, porque isso não é a verdadeira transformação. Isso não é o que impacta o mundo, né? A religião, que eu digo institucional, a aparência religiosa, ela nunca impactou o mundo. Pelo contrário, eu acho que ela causa repugnância ao mundo, né? Porque através da religião, que eu digo institucional, quantas barbaridades também já foram cometidas, né? Já foram feitas injustiças. Então,
Eu creio que o que vai impactar o mundo é a nossa decisão de realmente fazer a diferença e viver conforme Jesus, o Jesus da Bíblia, nos orientou. E aqui eu estou dizendo, de novo eu digo, quero repetir e enfatizar isso, nós não seremos perfeitos enquanto vivermos nesse mundo, mas nós precisamos buscar o auxílio do Espírito Santo para vencer as nossas guerras, as nossas tentações, as nossas cobiças, os nossos maus desejos, né? O nosso ódio, que também Jesus colocou aqui, né? Que o ódio não deixa de ser um homicídio, né? Então, aquele que sequer pensar no seu coração já está cometendo um pecado. Então, fica com essa reflexão, eu espero que tenha te acrescentado aí na tua caminhada de fé. E se você gostou desse conteúdo, passa para mais pessoas e curte esse vídeo. Abraço e até a próxima reflexão.